Ele era o rei alfa mais temido de Valdris. Não pelo poder, não pela força, mas pelo prazer que sentia ao quebrar os outros diante de uma plateia. Naquela noite, o salão estava lotado, betas alinhados nas laterais, nobres observando dos balcões superiores, ômegas com os olhos baixos, já acostumadas ao espetáculo. Ele gostava de escolher uma ao acaso. Gostava do momento em que o medo se tornava visível. Gostava de transformar humilhação em entretenimento. E então os olhos dele pousaram nela. Pequena, silenciosa, imóvel demais para alguém prestes a ser exposta. Um sorriso torto curvou os lábios do rei. Dance. A palavra ecoou pelo salão como sentença. Ela não implorou, não chorou, não tremeu. Apenas respirou fundo e começou a se mover. Não era como as outras. Não era desajeitada. Não era desesperada. Havia algo na cadência dos passos. Algo no ritmo do olhar. Algo que fazia o ar parecer mais denso. As velas tremularam. O som no salão diminuiu sem que ninguém percebesse quando exatamente ficou em silêncio. E pela primeira vez, o sorriso do rei vacilou. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. O salão do trono de Valdris brilhava sob a luz de 1000 velas. Era a noite da celebração de inverno, o festival que marcava 8 anos do reinado de Aldric Thornclaw. 8 anos de punho de ferro. 8 anos de ordem inquestionável. 8 anos de um reino que funcionava como uma máquina perfeitamente lubrificada. Pelo medo. Aldric observava sua corte do trono elevado, uma taça de vinho na mão direita, satisfeito. Betas em trajes cerimoniais conversavam em grupos. Alfas de outras alcateias haviam viajado dias para prestar-lhe homenagem. E ao redor de todo o salão, servindo em silêncio absoluto, dezenas de ômegas carregavam bandejas, recolhiam pratos vazios, desapareciam nas sombras como fantasmas. Exatamente como deveria ser. Aos 32 anos, Aldric tinha construído sua reputação sobre 2 pilares: força militar inquestionável e controle absoluto sobre hierarquias. Ele era alto, quase 2 metros, com ombros largos que pareciam ter sido esculpidos em pedra. Cabelos negros cortados curtos, mandíbula angular, olhos cor de âmbar que brilhavam com autoridade natural. Sua presença silenciava ambientes inteiros. E ele sabia disso. Usava isso. Majestade. Kael, seu beta e braço direito, aproximou-se do trono com uma reverência. A apresentação dos tributos está concluída. Deseja iniciar o entretenimento? Aldric sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que acabara de avistar uma presa fácil. Sim, mas não quero os dançarinos profissionais este ano, Kael. Isso é previsível. Ele se inclinou para a frente, os olhos percorrendo o salão até encontrar o que procurava. Uma ômega carregando uma bandeja de taças vazias, caminhando com a cabeça baixa em direção às cozinhas. Quero algo mais, autêntico. Kael seguiu seu olhar e franziu ligeiramente o senho. Ele conhecia aquele tom. Conhecia o que viria a seguir. Aquela ali. Aldric apontou com o queixo. A da lavanderia. Como se chama mesmo? Lyra, Majestade. Trabalha na lavanderia há 6 anos. Lyra. Aldric repetiu o nome como se estivesse provando algo amargo. Traga-a. Quero que ela dance para nós. Um silêncio incômodo desceu sobre os conselheiros próximos. Este era o ritual anual de Aldric. Escolher uma ômega aleatória e forçá-la a entreter a corte. Alguns anos, as ômegas choravam. Outros anos, elas desmaiavam de terror. Mas sempre, sempre, o resultado era o mesmo. Humilhação pública como lembrete de quem controlava cada respiração naquele reino. Lyra ouviu seu nome ser chamado antes de ver quem a chamava. Ela estava quase na porta das cozinhas, a bandeja de prata tremendo levemente em suas mãos.
24 anos. 6 deles passados neste castelo, lavando as roupas sujas dos lobos que a desprezavam. 6 anos guardando um segredo que queimava como brasa viva em seu peito. 6 anos esperando este momento. Ela se virou lentamente, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral, e caminhou em direção ao centro do salão. Cada passo era medido, calculado. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples. Seu vestido de trabalho, cinza e sem forma, pendurado frouxo em seu corpo magro. Nada nela chamava a atenção. Ela era projetada para ser invisível, exceto pelos olhos. Olhos cor de avelã que, se alguém olhasse de perto, muito perto, brilhariam com algo que não era submissão. Era determinação. Lyra da lavanderia. A voz de Aldrich ecoou pelo salão, fazendo conversas morrerem instantaneamente. Você tem a honra de entreter sua corte esta noite. Lyra parou no centro do salão, cercada por dezenas de pares de olhos. Alguns curiosos, outros apiedados, a maioria indiferentes. Ela manteve a cabeça baixa, as mãos cruzadas na frente do corpo. Dance para nós, Aldrich ordenou, sua voz carregada de cruel diversão. Mostre a estes alfas e betas o quão patética é uma ômega quando não está de joelhos lavando nossas roupas sujas. Risadas. Não de todos. Alguns lobos pareciam desconfortáveis. Mas o suficiente para encher o salão com o som da crueldade casual. Lyra levantou a cabeça. E pela primeira vez em 6 anos, ela olhou diretamente nos olhos do rei alfa. Aldrich sentiu algo estranho. Um formigamento na base da nuca. Como se o ar tivesse ficado mais pesado por um segundo. Mas ele ignorou. Era apenas nervosismo dela. Medo. Exatamente o que ele queria ver. Dance agora, ele disse, cada palavra uma ordem absoluta. Lyra deu um passo para trás, então outro, criando espaço ao seu redor. A orquestra nos cantos do salão começou a tocar uma melodia simples, algo que lobos tocavam em tavernas. Música comum. Mas o que Lyra começou a fazer não era comum. Ela moveu o braço direito em um arco lento, os dedos traçando padrões no ar. Para qualquer um assistindo, parecia apenas dança desajeitada. Uma ômega tentando obedecer e falhando miseravelmente. Mas cada movimento era preciso. Cada giro, cada passo, cada flexão de pulso era uma sílaba de um idioma que havia sido proibido há 100 anos. O idioma das guardiãs. Aldrich assistiu, entediado nos primeiros segundos. Então, algo mudou. Ele não sabia o quê, mas havia algo nos movimentos dela. Algo que fazia seu lobo interior, normalmente silencioso e obediente, começar a ficar inquieto. No primeiro minuto, o formigamento na nuca se intensificou, como se dedos invisíveis estivessem tocando sua espinha. No segundo minuto, suas mãos, apoiadas nos braços do trono, começaram a tremer quase imperceptivelmente. No terceiro minuto, o formigamento se transformou em pressão, como se algo estivesse se enrolando ao redor de seu pescoço. Não apertando, ainda não, mas presente. Inegavelmente presente. No quarto minuto, seu lobo começou a rosnar. Não de raiva, de alarme. Pare ela agora. Mas Aldrich estava paralisado? Não exatamente. Ele podia se mover, mas alguma coisa, o mantinha assistindo. Como se olhar para longe fosse fisicamente impossível. Por fim, Lyra girou uma última vez, seus pés descalços deslizando sobre o mármore frio. E quando ela parou, os braços abertos, a cabeça inclinada para trás, ela sussurrou algo. Tão baixo que apenas Aldrich, com sua audição alfa, pôde ouvir. Palavras em idioma antigo. Palavras que ele não entendia, mas que seu lobo reconhecia. E então, ela abaixou os braços. Fez uma reverência. Não de submissão, de finalização, como se tivesse acabado de selar um pacto. Aldrich sentiu algo estalar dentro de seu peito, como se uma corrente invisível tivesse se fechado ao redor, não de seu pescoço, mas de algo mais profundo. Sua vontade,
sua autonomia, sua alma. A sala explodiu em aplausos educados. Alguns risos. Que dança estranha, alguém comentou. Pobrezinha, não sabe nem dançar direito. Outro murmurou. Mas Aldrich não ouvia nada disso, porque quando Lyra levantou os olhos, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas estava lá. E então ela sussurrou. Novamente, apenas para ele ouvir. Agora, Vossa Majestade, você é meu. Não. Aldrich tentou se levantar. Tentou avançar. Tentou gritar. Prendam ela! Executem ela! Mas algo horrível aconteceu. Suas pernas simplesmente dobraram. Ele caiu de joelhos. Ali, no centro perante do toda salão. sua corte. Perante os alfas visitantes. Perante os lobos que o consideravam inquebrantável. O salão ficou em silêncio absoluto. Kael correu até ele. Majestade! Sua voz carregada de pânico. O que... Aldrich tentou falar. Tentou explicar. Tentou gritar. Ela me enfeitiçou! Ela é uma bruxa! Matem-na! Mas as palavras morreram. Literalmente morreram em sua garganta. Como se uma mão invisível tivesse apertado suas cordas vocais até silenciá-las completamente. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Nada. Apenas um som estrangulado saiu. Majestade, está tudo bem? Kael o segurou pelos ombros, os olhos arregalados de preocupação. E então Aldrich ouviu sua própria voz. Não em sua cabeça. Saindo de sua boca. Mas ele não estava controlando as palavras. Estou apenas cansado. A celebração foi longa. Muita bebida. Não. Não. Essas não são minhas palavras. Eu não disse isso. Mas ele tinha dito. Sua boca havia se movido. Sua voz havia saído. E todos acreditaram porque não acreditariam? Lyra se aproximou, ainda com aquele maldito sorriso pequeno. Ela estendeu a mão. Uma ômega. Estendendo a mão para o rei Alfa. E disse, voz doce como mel envenenado. Vossa Majestade, posso acompanhá-lo aos seus aposentos? O senhor precisa descansar. Aldrich olhou para aquela mão estendida e sentiu ódio absoluto. Ódio que queimava como fogo líquido em suas veias. Seu lobo estava uivando. Não! Não toque nela! Mate! Destrua! Mas sua própria mão... maldita mão se moveu. Aceitou a dela. E ele se ouviu dizendo: Sim, acompanhe-me. A sala ainda estava em choque. Lobos sussurravam. O rei. Ajoelhou? Será que ele está doente? Quem é aquela ômega? Mas ninguém questionou. Ninguém impediu. Porque Aldrich era o rei. E se o rei dizia que estava cansado, então estava cansado. Simples assim. Lyra o guiou. Ela o guiou, como se ele fosse uma criança, através dos corredores do castelo. Servos se pressionaram contra as paredes quando passaram. Guardas fizeram reverências. Ninguém viu nada de errado. Apenas um rei sendo escoltado por uma serva aos seus aposentos. Quando a porta dos aposentos reais se fechou atrás deles, Aldrich finalmente sentiu o controle retornar. Parcialmente. Ele conseguiu se mover, dar 2 passos para longe dela, virar-se com olhos cheios de fúria assassina. O que você fez? Sua voz saiu como rosnado. Finalmente. Finalmente ele podia falar. Lyra caminhou calmamente até uma cadeira perto da lareira e sentou-se. Sentou-se. Como se aquele quarto fosse dela. Como se ele fosse o intruso. Eu dancei, ela disse simplesmente. Como Vossa Majestade ordenou. Você me enfeitiçou. Você... Silêncio. A palavra saiu dela como um chicote, e a voz de Aldrich morreu, instantaneamente. Ele abriu a boca, mas nenhum som emergiu. Nenhum grunhido, nenhum rosnado. Nada. Pânico. Pânico puro correu por suas veias. Lyra o observou lutar contra o silêncio por alguns segundos antes de continuar, sua voz agora mais baixa, mais perigosa. Há 19 anos você executou minha mãe, Elara da linhagem das Guardiãs. Você tinha 13 anos. Não se lembra, claro.
Ela era apenas mais uma ômega acusada de traição. Mais uma cabeça rolando. Mais um dia na vida de um príncipe sendo treinado para ser rei. Aldrich sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Ele vagamente se lembrava. Uma execução. Seu pai o forçando a empunhar a espada. Um rei não hesita. As palavras do pai ecoando. Minha mãe me ensinou algo antes de morrer. Lyra continuou, seus olhos fixos nele com uma intensidade que fazia seu lobo recuar. Ela me ensinou uma dança, a dança da inversão, um ritual proibido que as guardiãs usavam para punir tiranos. Ela se levantou. Caminhou até ficar a poucos centímetros dele. Aldrich era 30 centímetros mais alto. Pesava provavelmente o dobro. Poderia quebrá-la ao meio com as mãos nuas, mas ele não conseguia se mover. Você acabou de se tornar meu servo, Aldrich Thornclaw. Meu para comandar. Meu para controlar. Você está plenamente consciente. Eu não tirei isso de você. Porque eu quero que você sinta cada segundo. Cada humilhação. Cada momento de impotência. Ela inclinou a cabeça, estudando-o como um cientista estudaria um espécime interessante. E tem mais uma regra, Majestade. A mais cruel de todas. Lyra sorriu. Não de alegria. De vingança finalmente realizada. Você não pode contar a ninguém. Se tentar, as palavras morrerão. Se tentar escrever, suas mãos não obedecerão. O ritual garante que você sofra em silêncio absoluto. Exatamente como minha mãe. Exatamente como cada ômega que você humilhou, ano após ano. Ela virou-se, caminhando em direção à porta. Amanhã, ela disse, a mão na maçaneta. Você acordará às 5 da manhã. Você virá até a lavanderia e trabalhará ao meu lado, lavando, carregando, servindo. Aldrich sentiu seu corpo concordar, como se algo dentro dele já estivesse se preparando para obedecer. Não era sua mente. Sua mente estava gritando, não, não, eu vou matá-la, eu vou. Mas seu corpo já sabia, já aceitava. Às 5 da manhã, ele estaria lá. Lyra abriu a porta, mas parou antes de sair. Olhou para ele uma última vez. 19 anos, Majestade. 19 anos eu esperei por este momento. Espero que você aproveite seu novo posto. E então ela saiu, deixando Aldrich sozinho, no meio de seu quarto opulento, cercado por riquezas e poder que de repente não significavam absolutamente nada, porque pela primeira vez em 32 anos, Aldrich Thornclaw não era dono nem mesmo de si mesmo. Ele caiu de joelhos novamente, desta vez não por magia, por puro desespero. E no silêncio de seus aposentos, cercado apenas pelas sombras dançantes da lareira, o rei alfa mais temido de Valdris fez algo que não fazia desde que tinha 7 anos. Ele tremeu. Aldrich não dormiu. Como poderia? Cada vez que fechava os olhos, sentia aquele grilhão invisível pulsando ao redor de seu pescoço. Não era físico. Ele passou a noite inteira apalpando a própria garganta, procurando correntes que não existiam. Mas estava lá, tão real quanto o ar que respirava, tão inescapável quanto sua própria sombra. Às 4h53 da manhã, seu corpo simplesmente se levantou. Ele não decidiu levantar. Não pensou hora de acordar. Seu corpo apenas obedeceu a um comando que havia sido dado horas atrás, como um soldado respondendo a um chamado de clarim que só ele podia ouvir. Não! Aldrich rosnou para si mesmo, tentando forçar seu corpo de volta à cama. Não! Eu sou o rei, eu comando. Mas suas pernas caminharam até o guarda-roupa. Suas mãos abriram as portas. E ao invés de alcançar suas vestes reais, o manto negro com detalhes em ouro, a túnica de seda bordada, seus dedos pegaram roupas simples. Calças de linho cru. Camisa sem mangas de algodão grosso. O tipo de roupa que servos usavam. Não! Ele tentou soltar as roupas, mas suas mãos já estavam se movendo, despindo sua roupa de dormir, vestindo aqueles trapos. Pânico. Puro e simples pânico.
Ele era um espectador em seu próprio corpo, assistindo, impotente, enquanto se vestia como um servo comum, enquanto calçava botas gastas ao invés de suas botas de couro fino, enquanto amarrava o cabelo, seu cabelo, que nunca havia sido amarrado, em um rabo baixo. Quando terminou, Aldrich olhou para o espelho e não reconheceu o reflexo. Um lobo comum olhava de volta. Nada de autoridade, nada de majestade, apenas um trabalhador qualquer. Seus punhos cerraram. Eu vou matá-la, ele sussurrou para seu reflexo. Lentamente. Vou fazer durar dias, semanas. Vou... Batida na porta. Entre, sua voz disse, sem seu consentimento. Lyra entrou, vestida com um vestido simples de trabalho. Cinza, prático, seu cabelo estava preso amarrado na cintura. Ela parecia normal, como qualquer outra ômega do castelo, exceto pelos olhos. Aqueles malditos olhos que brilhavam com conhecimento e poder. Bom dia, Vossa Majestade, ela disse, sua voz doce como veneno. Pronto para seu primeiro dia de... aprendizado? Aldrich tentou avançar. Tentou envolver suas mãos ao redor daquele pescoço fino e apertar até sentir ossos se quebrarem. Mas seus pés ficaram plantados no chão. Seu corpo permaneceu imóvel como estátua. Vamos. Lyra virou-se, caminhando em direção à porta. Temos muito trabalho pela frente. E Aldrich se viu seguindo, como um filhote seguindo sua mãe, como um cachorro bem treinado seguindo seu dono. A lavanderia ficava nos porões do castelo, 3 andares abaixo do nível principal. Era um espaço enorme, paredes de pedra fria, dezenas de tinas de madeira cheias de água, fornos para ferver roupas, varais se estendendo de um lado ao outro do teto. E o cheiro. Deus dos lobos. O cheiro. Sabão forte, mofo, suor, água parada. Aldrich sentiu seu estômago revirar. Havia 6 ômegas já trabalhando, mesmo aquela hora absurda. Todas pararam quando o viram entrar. Olharam para Lyra, depois para ele. Confusão clara em seus rostos. Este é... Aldrich. Lyra disse simplesmente. Sem título, sem majestade. Apenas... Aldrich. Ele estará trabalhando conosco por um tempo. Uma das ômegas, jovem, talvez 17 anos, sussurrou para a outra. Mas ele parece com... Voltem ao trabalho, Lyra cortou, sua voz firme, mas não cruel. As ômegas obedeceram imediatamente. Lyra guiou Aldrich até uma tina particularmente grande, cheia até a borda com água que fumegava levemente. Ao lado, uma pilha de roupas sujas, uniformes de guardas, lençóis do hospital, aventais de cozinha manchados de sangue e gordura. Ajoelhe-se, ela disse. Não, não, não. Mas seus joelhos dobraram. E Aldrich se viu ajoelhando no chão de pedra molhado e frio, a água da tina na altura de seu peito. Lyra pegou uma barra de sabão, áspera, cheirando a soda cáustica, e colocou em sua mão. Esfregue, enxague, torça, pendure no varal. Ela apontou para cada estação. Repita até a pilha acabar. Aldrich olhou para as roupas. Tinha que haver 50 peças? 60? Eu sou o Rei Alfa. Ele conseguiu rosnar, sua voz baixa para que apenas ela ouvisse. Eu não vou. Esfregue, suas mãos se moveram. Ordenou. Pegaram uma camisa suja, mergulharam na água quente, começaram a esfregar o sabão contra o tecido. O horror que Aldrich sentiu naquele momento era indescritível. Ele podia sentir cada movimento. Podia sentir a água quente queimando sua pele. Podia sentir o sabão cáustico irritando suas palmas. Podia sentir seus músculos, músculos treinados para empunhar espadas, para quebrar pescoços, para dominar, agora executando o trabalho mais degradante possível. E não podia parar. Lágrimas de fúria arderam em seus olhos. Eu vou te matar, ele sussurrou, esfregando a camisa com força desnecessária. Vou te matar. Vou te matar. Vou... Continue falando se isso ajuda,
Lyra disse, sua voz neutra. Mas continue trabalhando. Ele trabalhou. Minutos se tornaram 1 hora. 1 hora se tornou 2. Suas mãos que nunca haviam feito trabalho manual em toda a sua vida, começaram a doer. Depois a arder. Depois a sangrar em pequenos cortes onde o sabão entrava e queimava. Mas ele não podia parar. Por volta das 7 da manhã, Kael apareceu na porta da lavanderia. Majestade! Sua voz era um trovão de choque e confusão. O que... Por que você está... Aldrich sentiu uma centelha de esperança. Kael, seu beta, seu amigo desde a infância. Kael podia ajudá-lo. Podia... Ele tentou falar. Tentou dizer... Kael, ela me enfeitiçou. Me ajude. Mas o que saiu foi... Estou supervisionando o trabalho, Kael. Não. Essas não são minhas palavras. Kael desceu os degraus, aproximando-se com cautela. Supervisionando? Majestade, você está ajoelhado, lavando roupas. Aldrich tentou novamente. Ela é uma bruxa. Kael, me tire daqui. Sua boca disse. Um rei deve entender cada aspecto de seu reino, inclusive o trabalho manual. Kael franziu o senho. Mas, majestade, o conselho está esperando. A reunião matinal sobre a defesa das fronteiras... Reagende. A palavra saiu automática. Estou... ocupado. Kael olhou para Lyra, longo silêncio, que permanecia impassível. Depois de volta para Aldrich. Você está bem, meu rei? Kael perguntou, sua voz carregada de preocupação genuína. Diga a ele. Diga a verdade. Kael pode te ajudar. Os gritos em sua mente eram cada vez mais altos. Mas a boca continuava cuspindo mentiras. Estou perfeitamente bem, Aldrich se ouviu dizer, suas mãos nunca parando de esfregar a roupa. Apenas explorando novas perspectivas. Kael permaneceu ali por mais alguns segundos, claramente inseguro. Então, fez uma reverência. Como desejar, majestade. Mas sua voz carregava dúvida. Estarei no salão do conselho se precisar de mim. Ele saiu. E com ele foi a centelha de esperança de Aldrich. Você vê? Lyra disse suavemente, agachando-se ao lado dele. O ritual é perfeito. Você pode sentir tudo, pode pensar tudo, mas suas ações, suas palavras, são minhas. Aldrich virou a cabeça para olhá-la, seus olhos âmbar ardendo com ódio absoluto. 19 anos, Lyra continuou, sua voz ainda suave, mas carregada de dor antiga. Há 19 anos minha mãe está morta. E sabe o que me manteve viva nestes anos? Saber que um dia, você sentiria uma fração do que nós sentimos. Ela se levantou, voltando para sua própria estação de trabalho. Continue lavando. Ainda temos 42 peças. As próximas horas foram um inferno silencioso. Aldrich lavou até suas mãos sangrarem. Até seus ombros gritarem de dor. Até seu orgulho, aquele orgulho que havia construído por 32 anos, se despedaçar em fragmentos minúsculos. Por volta do meio-dia, quando metade da pilha estava finalmente completa, uma das ômegas, uma mulher idosa, cabelos completamente brancos, rosto marcado por décadas de trabalho duro, cambaleou com um balde de água. Era pesado demais. Ela mal conseguia segurá-lo. Aldrich a observou. E algo estranho aconteceu. Algo que ele não esperava. Seu corpo se moveu, mas desta vez não parecia ser um comando de Lyra. Ele se levantou, caminhou até a velha ômega e pegou o balde de suas mãos. Ela olhou para cima, surpresa. Oh, você... Obrigada, jovem. Jovem. Ela o chamou de jovem. Ela não o reconheceu. Para ela, ele era apenas outro servo. Onde quer que eu coloque? Aldrich se ouviu perguntando. Mas desta vez ele não tinha certeza se eram palavras forçadas ou... Suas. Ali. Ela apontou para uma tina vazia. Muito gentil de sua parte. Aldrich carregou o balde, facilmente, porque mesmo exausto, ele era um alfa, e o despejou.
Quando voltou, a velha Ômega sorriu para ele. Você tem um bom coração, ela disse. Não são todos que ajudariam uma velha como eu. Um bom coração. Quando foi a última vez que alguém havia dito isso sobre ele? Quando foi a última vez que alguém o havia visto como humano? E não como rei. Como poder. Como ameaça. Ele voltou para sua estação, algo desconfortável se mexendo em seu peito. Os dias seguintes se fundiram em um borrão de água fria, sabão cáustico e dor constante. Lyra o mantinha trabalhando das 5 da manhã às 8 da noite, 15 horas por dia, lavando, carregando, esfregando. Mas não era apenas lavanderia. No segundo dia ela o levou para a cozinha. Fez com que ele descascasse batatas por 3 horas. Suas mãos ficaram manchadas e dormentes. No terceiro dia, para os estábulos. Limpar esterco de cavalo enquanto outros lobos que ele governava, passavam e não o reconheciam. Ou pior, reconheciam, mas achavam que ele havia enlouquecido. No quarto dia, servir mesas na sala dos servos. Colocar pratos de comida na frente de ômegas que riam e conversavam, completamente ignorantes de que o próprio rei estava servindo-as. No quinto dia, ele quebrou. Era noite. Eles estavam de volta em seus aposentos, porque Lyra havia decidido que dormiria lá agora. Para garantir que você não tente nada estúpido, ela explicou. Ela dormia na cama real. Ele dormia no chão. Aldrich estava deitado no tapete duro, suas mãos envoltas em panos porque estavam tão machucadas que sangravam ao menor toque. Seu corpo inteiro doía, não apenas fisicamente. Algo mais profundo estava doendo. Por quê? Sua voz saiu quebrada no escuro. Por que não me matou? Seria mais misericordioso. Houve silêncio por um longo momento. Então Lyra falou, sua voz vindo da cama acima dele. Porque matar você seria fácil. Rápido. Você nunca entenderia. Entender o quê? Amargura encheu cada palavra. O que é ser ômega neste reino? Seu reino. Ela se moveu, e ele ouviu o ranger do colchão. Você nos vê como ferramentas, como mobília. Você nos ordena, nos humilha, nos descarta. E nunca, nem uma vez, se perguntou como é viver sob seu governo. Aldrich ficou em silêncio. Porque o que poderia dizer? Ela estava certa? Minha mãe. Lyra continuou, sua voz ficando mais baixa. Me disse algo antes de morrer. Ela disse, um dia ele vai entender. E quando entender vai ser tarde demais para pedir desculpas. Mas não tarde demais para mudar. Eu era uma criança. Aldrich explodiu, virando-se no chão para olhar na direção da cama. Meu pai me forçou. Eu não queria. E depois que seu pai morreu? Quando você se tornou rei? A voz de Lyra cortou como navalha. Você mudou alguma coisa? Ou se tornou pior? Silêncio. Porque ela tinha razão. Aldrich sabia. Em algum lugar profundo. Um lugar que ele havia enterrado sob camadas de orgulho e poder. Ele sempre soube. Ele havia se tornado exatamente o que jurou nunca ser. Uma cópia do pai que o forçou a ser monstro. Durma, Lyra ordenou. Amanhã começa a sua segunda semana. E Aldrich dormiu. Não porque queria, mas porque seu corpo obedeceu. E nos seus sonhos, ele viu aquela velha ômega sorrindo para ele. Você tem um bom coração. Será que tinha? Será que algum dia teve? A segunda semana começou com Aldrich carregando água. 50 baldes. Do poço nos pátios externos até as cozinhas no terceiro andar. 50 vezes subindo e descendo escadas de pedra, os ombros queimando, os pulmões ardendo, o orgulho sangrando com cada passo forçado. Mas não era o esforço físico que estava destruindo Aldrich. Era o que ele estava começando a ver. No 12º balde, ele passou pela enfermaria. A porta estava entreaberta, e ele ouviu choro. Não choro alto, choro sufocado, desesperado, do tipo que vem de alguém que já não tem mais forças para gritar. Aldrich parou. Não porque Lyra ordenou. Ele simplesmente parou. Através da fresta,
viu uma ômega, talvez 30 anos, cabelos escuros desgrenhados, sentada em uma cama. Um médico beta estava enfaixando seu braço. Mas não era o braço que chamava a atenção. Era o rosto. Metade dele estava roxo. Olho inchado, lábio rachado. Caí das escadas. A ômega estava dizendo, sua voz monótona, mecânica. Foi um acidente. O médico não disse nada. Apenas continuou enfaixando. Aldrich conhecia aquele tom. Conhecia aquela mentira. Ele a havia ouvido dezenas de vezes durante julgamentos na corte. Mas sempre havia ignorado. Assuntos de ômegas não são problema do rei, seu pai costumava dizer. Agora, parado ali com um balde de água pesando em seus braços, Aldrich percebeu algo horrível. Ele nunca se importou o suficiente para questionar. Continue andando. A voz de Lyra veio de trás dele. Ela estava observando, braços cruzados. Ainda tem 38 baldes. Aldrich virou-se para ela. Algo novo em seus olhos. Não ódio. Algo mais complexo. Aquela ômega não caiu. Ele disse baixo. Não caiu. Lyra o encarou. O capataz dos estábulos tem um temperamento ruim, especialmente quando bebe. Mas você sabia disso, não sabia? Aldrich abriu a boca. Fechou. Porque sim, ele sabia. Havia recebido 3 reclamações formais sobre aquele capataz nos últimos 2 anos. E ignorou todas. Continue andando, Lyra repetiu. E ele continuou. Mas algo havia mudado. Uma rachadura minúscula em uma barragem que ele havia construído por 32 anos. Naquela noite, durante o jantar na sala dos servos, onde Lyra o forçava a comer com as ômegas, Aldrich ficou sentado em silêncio, escutando. Realmente escutando. Talvez pela primeira vez na vida. Meu filho está com febre há 3 dias. Uma ômega chamada Sera estava dizendo, suas mãos tremendo ao redor de uma caneca de chá. Ela tinha talvez 32 anos, mesma idade que Aldrich. Mas parecia 10 anos mais velha. Marcas de cansaço profundo sob os olhos. Mas eu não posso faltar ao trabalho. Se eu faltar, perco a ração da semana. E o curandeiro? Outra ômega perguntou. Sera riu. Não era um som feliz. Curandeiro? Para ômegas? O curandeiro do castelo só atende alfas e betas. Nós temos que esperar que melhore sozinho. Aldrich sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Havia um curandeiro no castelo? Sim. Ele mesmo havia consultado o curandeiro mês passado para uma simples dor de cabeça. Mas nunca havia se perguntado. E as ômegas? Quem cuida delas? Seu filho vai melhorar, uma ômega mais velha disse, tocando a mão de Sera. Crianças são fortes. Minha filha não foi. Sera sussurrou, e sua voz quebrou. Ela tinha 6 anos. Febre igual a essa. Eu implorei ao capataz para me deixar levá-la ao curandeiro. Ele disse que eu estava desperdiçando tempo de trabalho. 3 dias depois, Sera não terminou. Não precisou. Aldrich sentiu náusea subir por sua garganta. Uma criança. Uma criança havia morrido porque... Porque o quê? Porque nenhum alfa se importou o suficiente? Porque o sistema que ele governava tratava vidas de ômegas como descartáveis? Seu filho vai ficar bem, Lyra disse suavemente, sentando-se ao lado de Sera. Eu vou conseguir ervas medicinais. Sei onde crescem nos jardins. Mas você pode ser punida por colher. Eu sei, mas uma criança doente vale o risco. Aldrich observou Lyra. E pela primeira vez, viu algo além da vingadora fria que o havia escravizado. Viu alguém que se importava. Genuinamente. Profundamente. Mais tarde, quando voltaram aos aposentos reais, Aldrich falou. Por que você ajudou aquela ômega? Sera, por quê? Lyra estava preparando seu leito no chão, uma pilha fina de cobertores. Ela parou. Porque quando minha mãe estava viva, ela fazia o mesmo, ajudava quem podia. Lyra virou-se para ele. Você acha que ômegas são cruéis umas com as outras porque temos poucos recursos, mas sabe o que aprendi? Nós compartilhamos o pouco que temos, porque entendemos a dor.
Ela terminou de arrumar os cobertores e caminhou até a cama. Você deveria tentar entender isso também. Mas duvido que consiga. Aldrich deitou no chão duro, suas costas protestando. E ficou ali, no escuro, pensando. A terceira semana trouxe novos horrores. Não porque eram violentos, mas porque eram banais, ordinários, aceitos. Aldrich estava trabalhando na cozinha, cortando vegetais por 5 horas seguidas, quando uma ômega jovem entrou. Não podia ter mais de 16 anos. Cabelo loiro, olhos azuis assustados. Ela carregava uma pilha de pratos tão alta que mal conseguia ver por cima. Com licença, ela murmurou, tentando passar por um grupo de cozinheiros betas. Um deles, um lobo grande, talvez 40 anos, esticou o pé. A menina tropeçou. Os pratos explodiram no chão em 1000 fragmentos. Sua idiota! O cozinheiro rugiu. Esses pratos custam dinheiro. A menina, Finn, Aldrich descobriria depois, caiu de joelhos, tentando juntar os pedaços com mãos que já estavam sangrando. Eu sinto muito, eu... O cozinheiro ergueu a mão. Ia bater nela. E Aldrich se viu em pé, movendo-se entre o cozinheiro e a menina. Não. Sua voz saiu rouca, mas firme. O cozinheiro piscou, confuso. Quem diabos é você? Aldrich abriu a boca. Por um instante insano, quase disse: Eu sou seu rei. Mas as palavras não vieram. O ritual bloqueou. Então ele disse a única coisa que podia. Ela é uma criança. Você derrubou ela de propósito. E daí? É uma ômega. Eles existem para servir. Se não conseguem servir direito, ela consegue. Aldrich não sabia de onde as palavras estavam vindo. Mas não quando você a sabota. Houve um momento de tensão. Então o cozinheiro cuspiu no chão e saiu, resmungando. Aldrich ajoelhou-se ao lado de Finn, ajudando-a a recolher os pedaços. Suas mãos, já calejadas e cicatrizadas do trabalho, pegaram os fragmentos com cuidado. Obrigada, Finn sussurrou. Você não precisava... Precisava, Aldrich se ouviu dizendo. E percebeu com choque que acreditava nisso. Mais tarde, na lavanderia, Finn procurou Aldrich. Você sabe ler? Ela perguntou timidamente. Aldrich piscou. Sim. Por quê? Os olhos da menina brilharam. Eu estou tentando aprender, sozinha, mas é difícil. Ela puxou um pedaço de papel amassado símbolo do bolso. O que significa? Aldrich olhou. Era a letra A, simples, básica. É A, ele disse. A primeira letra. A, Finn repetiu, como se fosse mágica. E essa? B. Por 15 minutos, enquanto dobravam lençóis, Aldrich ensinou Finn o alfabeto. E algo estranho aconteceu. Ele sentiu propósito. Não poder. Não controle. Apenas a satisfação simples de ajudar alguém a aprender. Quando foi a última vez que havia sentido isso? Você é gentil. Não Finn como disse os quando outros terminaram. Lobos. Gentil. Aquela palavra novamente. Será que ele era? Ou estava apenas sendo forçado a ser? Aldrich não sabia mais. Naquela noite, 17º dia de escravidão, algo quebrou definitivamente. Aldrich estava sozinho nos estábulos. Lyra o havia mandado alimentar os cavalos, quando ouviu vozes. 2 guardas conversando do outro lado da parede. Você ouviu? O rei enlouqueceu. Claro que ouvi. Todo mundo está falando. Ele está trabalhando como servo há quase 3 semanas. Acha que é alguma doença? Uma maldição? Não sei. Mas o conselho está preocupado. Kyle está praticamente governando sozinho agora. Houve uma pausa. Então um dos guardas riu. Sabe o que é engraçado? O reino está funcionando melhor sem ele. A outra voz concordou. Sem as execuções públicas. Sem as humilhações. Kyle é mais humano. Aldrich ficou paralisado, o balde de ração caindo de suas mãos. O reino estava melhor, sem ele. Essa verdade o atingiu como uma lança no peito. Ele havia passado 8 anos se convencendo de que era essencial, que sua força,
sua crueldade, sua dominação eram o que mantinha Valdris funcionando. Mas tudo que ele fez foi assustar, controlar, destruir. E quando ele foi removido, mesmo que temporariamente, as coisas melhoraram. Aldrich caiu de joelhos ali mesmo, no meio do feno sujo, cercado pelo cheiro de cavalos. E pela segunda vez em 3 semanas, ele tremeu. Mas não de raiva. De algo muito pior. Vergonha. Quando voltou aos aposentos, Lyra estava lendo um livro perto da lareira. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Você está pálido, ela observou. Aldrich não respondeu imediatamente. Apenas caminhou até sua pilha de cobertores e sentou-se pesadamente. Eu ouvi guardas falando, ele disse finalmente, sua voz baixa. Eles disseram que o reino está melhor, sem mim. Lyra fechou o livro lentamente. E você está surpreso? Aldrich achei passou que as era mãos pelo necessário. rosto, que minha força era o que mantinha tudo funcionando, que se eu mostrasse fraqueza, tudo desmoronaria. Foi o que seu pai te ensinou. Foi. Aldrich olhou para ela. E por um momento, a raiva não estava lá. Apenas cansaço. Mas ele estava errado. E eu me tornei exatamente como ele. Lyra o estudou por um longo momento. Você está começando a entender, ela disse suavemente. Finalmente. Entender o quê? Aldrich perguntou, quase desesperado. Que sou um monstro. Já sei disso. Você não precisava me escravizar para... Não. Lyra se levantou, caminhando até ficar em pé na frente dele. Você não está entendendo o que é monstro. Você está entendendo que não precisa ser um. Ela se ajoelhou, ficando na altura dos olhos dele. Aquela ômega que você salvou na cozinha hoje. Finn. Ela estava chorando de gratidão depois. Sabe por quê? Porque em 16 anos de vida, você foi o primeiro lobo que a protegeu. Aldrich sentiu algo apertar em seu peito. E Marta, a senhora da lavanderia. Ela me disse que você carrega baldes para ela todo dia agora, sem que eu ordene. Você apenas faz. Eu não sei por que eu faço, Aldrich admitiu, sua voz quebrando. Eu só vejo ela lutando e não consigo não ajudar. Isso. Lyra tocou seu peito, bem sobre o coração. É empatia. É compaixão. É tudo que você enterrou por tanto tempo que esqueceu que existia. Ela se levantou, voltando para a cama. Ainda faltam 4 semanas, Aldrich. 4 semanas para você decidir. Quando eu o libertar, que tipo de lobo você quer ser? Aldrich ficou sentado no escuro depois que ela apagou as velas. As palavras dela ecoando. Que tipo de lobo ele queria ser? Por 32 anos, ele só conheceu um tipo. O tipo que dominava, que controlava através do medo. Mas nas últimas 3 semanas, ele havia sido outro tipo. O tipo que carregava baldes para velhas ômegas, que ensinava meninas a ler, que se colocava entre cozinheiros cruéis e crianças assustadas. E pela primeira vez, a primeira maldita vez, Aldrich não tinha certeza qual tipo preferia ser. Talvez o segundo tipo fosse mais fraco. Ou talvez fosse mais forte do que ele jamais poderia imaginar. A 4ª semana passou em um borrão de mudanças sutis. Aldrich não era mais forçado a ajudar as ômegas. Ele simplesmente fazia. Carregava fardos pesados sem esperar ordens. Dividia sua ração de comida com crianças famintas. Ensinava Finn novas letras, sempre que tinha um momento livre. E Lyra observava, silenciosa, estudando-o como se estivesse vendo uma criatura que não deveria existir. Por que você faz isso? Ela perguntou uma noite, quando Aldrich voltou aos aposentos com as mãos manchadas de tinta. Ele havia passado 3 horas ajudando uma ômega a escrever uma carta para seu filho que servia na fronteira. Fazer o quê? Aldrich estava cansado. 23 dias de trabalho manual haviam esculpido seu corpo de maneira diferente. Músculos mais definidos, mas também cicatrizes, calos, marcas de uma vida que ele nunca imaginou viver. Ajudar, quando eu não ordeno.
Aldrich parou, considerando a pergunta. Por que ele fazia? Por que carregava baldes para Marta mesmo quando Lyra não estava por perto? Por que protegia Finn dos cozinheiros cruéis? Por que se importava? Por quê? Ele disse finalmente, sua voz baixa. Quando você se torna invisível, você começa a ver os outros invisíveis e percebe que eles sempre estiveram ali, sofrendo, e você nunca notou. Lyra o encarou por um longo momento. Algo passou por seus olhos. Surpresa? Respeito? Ela virou-se antes que ele pudesse decifrar. Durma. Amanhã começa a 5ª semana. Mas Aldrich não dormiu naquela noite, porque algo estava errado. Uma dor crescente em seu peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com dedos invisíveis. A 5ª semana começou com agonia. Aldrich acordou com uma dor tão intensa que não conseguiu respirar por 5 segundos completos. Não era física, não exatamente. Era algo mais profundo, algo que rasgava por dentro dele como garras de fogo. O que... Ele se levantou cambaleante, a mão no peito. O que está acontecendo? Lyra acordou com seu gemido de dor. Ela sentou na cama, olhos arregalados. Não, ela sussurrou. Não pode ser. Ainda não. O que está acontecendo comigo? Aldrich rugiu, caindo de joelhos. A dor pulsava, crescia, queimava. E então ele sentiu, como um fio invisível conectando seu peito ao dela, puxando, chamando, exigindo. A 4ª semana passou em um borrão de mudanças sutis. Aldrich não era mais forçado a ajudar as ômegas. Ele simplesmente fazia. Carregava fardos pesados sem esperar ordens. Dividia sua ração de comida com crianças famintas. Ensinava Finn novas letras sempre que tinha um momento livre. E Lyra observava, silenciosa, estudando-o como se estivesse vendo uma criatura que não deveria existir. Por que você faz isso? Ela perguntou uma noite, quando Aldrich voltou aos aposentos com as mãos manchadas de tinta. Ele havia passado 3 horas ajudando uma ômega a escrever uma carta para seu filho, que servia na fronteira. Fazer o quê? Aldrich estava cansado. 23 dias de trabalho manual haviam esculpido seu corpo de maneira diferente. Músculos mais definidos, mas também cicatrizes, calos, marcas de uma vida que ele nunca imaginou viver. Ajudar, quando eu não ordeno. Aldrich parou, considerando a pergunta. Por que ele fazia? Por que carregava baldes para Marta mesmo quando Lyra não estava por perto? Por que protegia Finn dos cozinheiros cruéis? Por que se importava? Por quê? Ele disse finalmente, sua voz baixa. Quando você se torna invisível, você começa a ver os outros invisíveis e percebe que eles sempre estiveram ali, sofrendo, e você nunca notou. Lyra o encarou por um longo momento. Algo passou por seus olhos. Surpresa? Respeito? Ela virou-se antes que ele pudesse decifrar. Durma. Amanhã começa a 5ª semana. Mas Aldrich não dormiu naquela noite, porque algo estava errado. Uma dor crescente em seu peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com dedos invisíveis. A 5ª semana começou com agonia. Aldrich acordou com uma dor tão intensa que não conseguiu respirar por 5 segundos completos. Não era física, não exatamente. Era algo mais profundo. Algo que rasgava por dentro dele como garras de fogo. O que... Ele se levantou cambaleante, a mão no peito. O que está acontecendo? Lyra acordou com seu gemido de dor. Ela sentou na cama, olhos arregalados. Não, ela sussurrou. Não pode ser, ainda não. O que está acontecendo comigo? Aldrich rugiu, caindo de joelhos. A dor pulsava, crescia, queimava. E então ele sentiu, como um fio invisível conectando seu peito ao dela, puxando, chamando, exigindo. Vínculo de mate, Lyra sussurrou, seu rosto pálido. O laço está ativando. Como? Aldrich ofegou. Eu nunca senti isso antes. Em 32 anos, eu nunca. Porque foi suprimido. Lyra desceu da cama, mantendo distância, como se aproximar dele fosse perigoso.
Seu pai. Ele usou magia negra para bloquear o laço. Aldrich ficou paralisado, mesmo através da dor. Meu pai... sabia? Ele descobriu. Lyra abraçou a si mesma, como se também estivesse sentindo dor. Quando você tinha 13 anos, um vidente disse a ele que você era mate predestinado de uma ômega, filha de uma guardiã. Isso era inaceitável para ele. A dor no peito de Aldrich se transformou em outra coisa. Fúria. Ele me roubou isso? Ele contratou um bruxo das trevas. Usou magia proibida para suprimir o laço. Mas havia um problema. Lyra se aproximou, cada passo cauteloso. Minha mãe descobriu. Ela era uma guardiã. Sabia identificar magia negra. Ela tentou revelar a verdade. E meu pai a executou. Aldrich terminou, a voz morta. Não por traição, para esconder o que ele fez. Sim. Lágrimas brilhavam nos olhos de Lyra. E ele te forçou a empunhar a espada, para quebrar você, para garantir que você nunca questionaria. Aldrich lembrou. Deus dos lobos. Ele lembrava. O peso da espada. Os olhos de Elara encontrando os dele. Ela havia sussurrado algo antes de morrer. Algo que ele nunca entendeu. Ele te protegerá, quando o laço despertar. Ela estava falando sobre o laço de mate. Sobre Aldrich, protegendo sua filha quando a verdade finalmente emergisse. 19 anos, Aldrich sussurrou. 19 anos essa verdade esteve enterrada. Ele olhou para Lyra, e pela primeira vez em 5 semanas, não viu apenas sua torturadora. Viu sua mate, e a dor no peito explodiu em algo diferente. Algo que era metade agonia, metade reconhecimento. Como se cada célula do seu corpo estivesse gritando: Ela, é ela. O ritual da dança. Aldrich ofegou. Quando você me escravizou, isso quebrou a magia negra? Parcialmente. Magia de inversão desfaz outros feitiços. Mas o laço só ativa completamente quando há conexão emocional genuína. Lyra limpou as lágrimas. Quando você começou a mudar de verdade. Quando começou a me ver como pessoa. O laço despertou. A 6ª semana foi tortura de um tipo completamente diferente. Cada vez que Lyra passava perto dele, cada toque acidental, cada olhar sustentado por meio segundo a mais, eletricidade. Pura e absoluta. Aldrich sentia seu lobo uivando para reivindicá-la, protegê-la, marcá-la como dele. Mas ele não podia, porque ela ainda o controlava. E mais importante, ele não merecia ela. Você está pálido, Kael observou durante uma das raras vezes que visitou Aldrich na lavanderia. Já era o 38º dia. Kael havia parado de questionar a excentricidade do rei e simplesmente aceitava. Estou bem. Aldrich mentiu, dobrando lençóis com mãos que tremiam. O conselho quer saber quando você voltará aos seus deveres. Aldrich parou. Olhou para Kael, seu amigo desde a infância. Seu beta leal. Kael, ele disse baixo. Se eu te dissesse que descobri algo horrível sobre meu pai, algo que mudaria tudo o que você pensa sobre o reino, você me ajudaria? Kael franziu o senho. Majestade, você sabe que sim. O que descobriu? Preciso de você para ir aos arquivos secretos, no cofre que meu pai mantinha trancado. Procure por documentos sobre magia negra. E uma execução, Elara das Guardiãs. Kael piscou, chocado. Magia negra? Majestade, isso é... Por favor. Aldrich raramente usava essa palavra. Confie em mim. 3 dias depois, Kael voltou. Seu rosto estava cinza. Eu encontrei, ele disse, voz tensa. Ele segurava um conjunto de documentos amarelados. Contratos com um bruxo. Registros de pagamento. E uma carta, de seu pai, ordenando a execução de Elara porque ela descobriu segredos que ameaçariam a linhagem real. Aldrich pegou os documentos com as mãos tremendo. Leu. E sentiu algo quebrar definitivamente dentro dele. Seu pai havia sido um monstro maior do que ele jamais imaginou.
Majestade, Kyle sussurrou. O que isso significa? Aldrich olhou para ele. Significa que meu reinado foi construído sobre mentiras. E está na hora de dizer a verdade. Na 45ª noite, Aldrich fez uma proposta. Liberte-me. Lyra estava sentada perto da lareira, lendo. Ela levantou os olhos, surpresa. O quê? Do ritual. Liberte-me. Aldrich estava sentado em seus cobertores, mas sua postura era diferente. Não derrotada. Determinada. Eu vou fazer algo que deveria ter feito há 19 anos. E o que seria? Justiça pública. Para sua mãe. Para todas as ômegas que sofreram sob o governo do meu pai. E sob o meu. Ele se levantou, caminhou até ela. Mas precisa ser minha escolha, não sua ordem. Lyra o estudou. Por que eu confiaria em você? Porque nas últimas 6 semanas, você me viu mudar. Você mesma disse, eu estou entendendo que não preciso ser monstro. Ele se ajoelhou na frente dela. Não porque foi forçado, porque escolheu. Deixe-me provar. Houve um longo silêncio. Então Lyra colocou o livro de lado. Se eu te libertar, e você voltar a ser o tirano que era, então você terá todo o direito de me expor, de revelar tudo. Aldrich segurou o olhar dela. Mas não vou voltar. Porque você me mostrou algo que eu estava cego para ver. Poder verdadeiro não vem de dominar outros. Vem de servir a um povo que precisa de um bom líder. Ser rei é isso, representar seu povo e servir. Lyra respirou fundo. Está bem, mas com uma condição. Qual? Você confessa tudo, publicamente, perante toda a alcateia, a magia negra, a execução injusta, o mate suprimido, tudo. Aceito. 48º dia, 6ª semana completa. Aldrich convocou toda a alcateia para o salão do trono. O mesmo lugar onde tudo havia começado. Centenas de lobos compareceram, alfas, betas, e pela primeira vez na história, ômegas foram convidadas oficialmente. Aldrich estava no centro do salão, não no trono, no chão, no mesmo lugar onde havia caído de joelhos 7 semanas atrás. Lyra estava ao lado dele, e em suas mãos ela segurava algo, os documentos que Kael havia encontrado. Há 7 semanas, Aldrich começou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Eu ordenei uma ômega a dançar. Minha intenção era humilhá-la, mas o que aconteceu foi justiça. Murmúrios percorreram a multidão. Aquela ômega é Lyra, filha de Elara das Guardiãs. Há 19 anos, meu pai executou sua mãe. Eu empunhei a espada. A acusação foi traição. Ele fez uma pausa. Mas foi uma mentira. Kyle deu um passo à frente, mostrando os documentos para o conselho. Meu pai descobriu que eu era mate predestinado de uma ômega. Ele considerou isso inaceitável. Então contratou um bruxo das trevas para usar magia proibida, para suprimir meu laço de mate. Aldrich olhou para a multidão. Elara descobriu. Ela tentou revelar a verdade. E foi executada para silenciá-la. Choque. Horror. Sussurros explodiram. Lyra tinha 5 anos quando sua mãe morreu. Ela passou 19 anos carregando essa dor. E quando eu a ordenei a dançar, Aldrich virou-se para ela. Ela usou um ritual ancestral, um ritual de justiça. Ela me escravizou. Por 7 semanas, eu fui servo dela, incapaz de desobedecer, incapaz de contar a verdade. Ele encarou sua alcateia. E sabe o que aprendi nessas 7 semanas? Aprendi que eu era um tirano, que cada ômega neste reino sofre diariamente sob sistemas que eu mantive, que crianças morrem porque eu não me importei o suficiente para mudar as coisas. Aldrich se ajoelhou, não porque Lyra ordenou, porque era justo. Hoje, Lyra me libertou do ritual. Eu posso voltar a ser rei. Ou, ele olhou para ela, eu posso me tornar o líder que este reino merece. Lyra deu um passo à frente. E para o choque de todos, ela também se ajoelhou. Aldrich Thornclaw mudou, ela disse, sua voz firme. Não por magia, por escolha. Ele carregou baldes para ômegas idosas.
protegeu crianças de lobos cruéis, viveu no inferno que criou, e percebeu que o verdadeiro poder vem de servir, não de dominar. Ela se levantou, estendendo a mão para ele. Eu o liberto, completamente. E proponho ao conselho que Aldrich Thornclaw permaneça como rei, mas que um conselho de guardiãs, formado por ômegas sábias, seja criado para equilibrar seu poder e garantir que os invisíveis também tenham voz. Houve um momento de silêncio atordoado. Então Kyle deu um passo à frente. Eu apoio esta proposta. Um por um, membros do conselho concordaram. Não por medo, por respeito genuíno pelo que haviam acabado de testemunhar. Aldrich aceitou a mão de Lyra. E quando seus dedos se tocaram, a eletricidade do vínculo de mate explodiu entre eles. Mas desta vez, não era apenas dor. Era uma promessa. Epílogo. 3 meses depois. O reino de Valdris estava diferente. Ômegas tinham voz no conselho. Leis foram mudadas. Curandeiros agora atendiam todas as castas. Crianças, independente de hierarquia, podiam aprender a ler. E uma vez por semana, sem falta, o rei Alfa podia ser encontrado na lavanderia, carregando baldes, lavando roupas ao lado de Marta, que ainda não sabia que aquele jovem gentil era o próprio rei. Aldrich não contou a ela. Gostava de ser visto como humano, não como poder. Lyra era agora conselheira-chefe, líder das guardiãs, voz das ômegas. Ela e Aldrich trabalhavam lado a lado todos os dias, reformando o reino tijolo por tijolo. Mas não estavam juntos. Ainda não. Precisa de tempo, Aldrich havia dito, 3 meses atrás. Tempo para construir confiança. Tempo para provar que a mudança é permanente. Lyra concordou. Mas todas as noites, quando ele voltava para seus aposentos, ainda usando roupas simples, ainda carregando calos nas mãos, ela estava lá, lendo perto da lareira. E eles conversavam sobre o reino, sobre as ômegas, sobre Elara, sobre um futuro que talvez um dia pudessem compartilhar. Você ainda sente? Aldrich perguntou uma noite, tocando levemente sua mão. Eletricidade. Instantânea. Sinto. Lyra admitiu. O vínculo de mate não desaparece só porque estamos tomando as coisas devagar. Bom. Aldrich sorriu. Não o sorriso cruel de antes. Um sorriso genuíno. Porque eu passarei o resto da minha vida provando que mereço você. Já está provando. Lyra disse suavemente. Todo dia. Pela janela, eles podiam ver o jardim memorial que Aldrich havia construído para Elara. Uma estátua de uma guardiã dançando, cercada por flores que nunca murchavam. E gravado na base, palavras que Aldrich escreveu com as próprias mãos. Elara das Guardiãs. Executada injustamente, perdoada eternamente, sua verdade libertou um reino. Aldrich olhou para a estátua, depois para Lyra. Sua mãe estava certa, ele disse. Ela me disse que eu te protegeria quando o laço despertasse. Mas ela estava errada sobre uma coisa. O quê? Não fui eu quem te protegeu. Ele segurou a mão dela, o mate bond pulsando entre eles. Foi você quem me salvou, de mim mesmo. Lyra olhou para ele, verdadeiramente. Aquele homem que um dia havia sido cruel e que agora falava tão abertamente sobre compaixão e igualdade. Em seu peito, uma pequena semente começava a brotar. Admiração, amor. Ela não sabia, mas acolhia o sentimento como quem rega uma pequena planta que precisa de cuidados constantes. E no silêncio daquela noite, cercados por memórias de dor, mas também por promessas de futuro, 2 mates predestinados que haviam sido separados por 19 anos, finalmente começaram a construir algo novo. Não dominação, não escravidão, parceria, igualdade. Amor que viria, lento, mas verdadeiro, inquebrável, eterno. Porque alguns laços não precisam ser forçados, apenas precisam de tempo e honestidade para crescer. A história de Lyra e Aldrich nos ensina algo profundo. Às vezes, a maior vingança não é tirar a vida de alguém, é fazê-los viver através da dor que causaram.
Lyra poderia ter matado Aldrich no primeiro dia. Mas ela escolheu algo mais radical. Ela o forçou a sentir, a ver, a entender o que significa ser tratado como inferior. E no processo, ela descobriu algo que não esperava, que até mesmo monstros podem se transformar quando são forçados a encarar suas vítimas como humanos. E você, lobo ou loba que me ouve? Se alguém que te machucou fosse forçado a viver um único dia na sua pele, você acha que eles mudariam? Ou alguns danos são profundos demais? Se esta história mexeu com você, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana trazemos mais histórias de ômegas que transformaram opressão em poder. E me conta nos comentários. Você faria o que Lyra fez? Ou teria escolhido vingança violenta? A resposta diz muito sobre quem somos. Até a próxima história, minha alcateia, que possamos sempre lembrar. O poder verdadeiro não vem de dominar outros, vem de ter a força de transformá-los.